Olá, meninas! Vamos para mais uma aula e hoje a nossa aula é sobre exames importantes do pré-natal. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula, tem muita informação valiosíssima. Vou começar compartilhando com vocês aqui a nossa aula. Só um minutinho. E vamos lá. Exames importantes da gestação. E a gente vai começar a elencar eles por trimestre, tá bom? Então, a cada trimestre, a gente vai ter uma compilada aí de exames que é importantíssimo a gente entender. Tanto exames quanto ultrassom, tá bom? A gente vai entender tudo isso aí. Então, vamos lá. Primeiro trimestre, eu gosto de trazer um resuminho sobre o primeiro trimestre, e cada trimestre eu já falo um pouquinho sobre. Então, o primeiro trimestre é aquele trimestre que vai ter toda a parte de formação do seu bebê e da placenta. A placenta, ela se forma nesse primeiro trimestre aí, tá bom? E aí, enquanto a placenta não está totalmente formadinha, o bebê, ele fica sendo nutrido pelo corpo lúteo. Lembra disso? Eu já falei isso numa aula anterior aí. Então, é toda a parte de formação desse bebê. Vai criar todos os sistemas, todos os membros, todo o corpinho dele vai ser formado ali nesse primeiro trimestre. E aí, eu gosto muito de alertar vocês, vou pegar no pé em relação a isso aqui dentro do curso, que é a base para uma gestação tranquila. Preciso trazer isso para vocês. A alimentação, uma suplementação muito bem feita, de acordo com o que você necessita. Lembrando que suplementação não é uma coisa rígida, né? Ali que é para todo mundo. Ah, todo mundo precisa disso aqui. Não. Suplementação, a gente dosa, a gente olha para os exames, vê o que essa mulher está em falta, para daí a gente suplementar. Exercício físico, pega no pé em relação a isso. Por quê? Porque tem muita mulher que acredita que porque está gestante, ai, não posso me mexer, que é um risco para a saúde do meu bebê. Pelo contrário, não existe gestante parada, não pode ficar parada, tá bom? Precisamos fazer exercício físico. Já falei numa aula do que pode e o que não pode, como que funciona essa questão de exercício físico para gestante, né? Evitar os exercícios que eu fico esbaforida. Na verdade, não é para ficar esbaforida, é para fazer exercício sim, mas não é para ficar assim, faltando oxigênio. Evitar exercício de contato, que você possa cair, mas precisa mexer o corpinho. Isso vai fazer toda a diferença para a sua gestação e para a saúde do seu bebê, tá bom? Sono, importantíssimo. Parem com essa coisa de dormir tarde, ter uma vida toda desregrada de sono, isso também vai fazer toda a diferença na sua gestação e na formação desse bebezinho. Então, gente, realmente uma vida mais saudável. Cuide bastante dessa alimentação e eu vou pegar no pé de vocês em relação a isso, tá bom? Bom, então vamos lá para os exames do primeiro trimestre. Então, a gente vai olhar aí hemograma completo, né? Para a gente saber se temos anemias, se não temos, se temos algum processo infeccioso, como que está o fator de coagulação, né? Precisamos olhar ferritina. Gente, isso aqui é de suma importância, tá? E é dificilmente pedido. Mas é preciso olhar como que está a sua reserva de ferro. Afinal, você vai sangrar no seu pós-parto. Afinal, na hora do seu trabalho de parto, a placenta vai descolar, a placenta vai nascer, vai ter um sangramento, você vai perder uma quantidade ali relevante de sangue e você precisa amamentar no seu pós-parto. Então, a gente precisa ter um estoque bom de ferro ali para aguentar toda essa falta de sangue que vai sair aí no seu pós-parto. Então, olhe para isso. E, gente, uma coisa que eu já vou alertar aqui. Sempre que a gente for olhar para exames no pré-natal, a gente tem que pensar que é você e um bebê que está se beneficiando de tudo isso aqui. Então, não adianta só querer olhar para os exames, principalmente a parte de suplementação, ferritina, ferro, vitaminas, toda essa parte, olhar como se você fosse um ser individual. Nesse momento, você está gestando. Então, a gente precisa pensar com essa cabeça de quem está gestando, tá bom? Então, tem que olhar para o estoque de ferro, sim. E sempre olhar assim, poxa, como é que vai estar esse estoque dessas vitaminas lá para o pós-parto, tá bom? Porque lá eu vou ter que amamentar. Tipagem sanguínea, a gente precisa saber qual que é o seu tipo de sangue, né? Se para a gente saber ou excluir ou
olhar de uma forma mais profunda, caso eu tenha incompatibilidade sanguínea, tá bom? Com o meu bebê. Então, a gente precisa saber seu tipo sanguíneo. Exames da tireoide, gente, importantíssimo saber seu T3, seu T4, como é que estão aí durante a gestação. Isso, ou a baixa dele, ou o aumento desses hormônios fazem muita diferença e causam riscos durante a sua gestação. Precisa saber como é que está. Glicemia, isso aqui eu vou pegar no pé de vocês. Por quê? Porque a bendita da glicemia é assim, a gente acha que aí eu fiz uma vez, ou fiz só o exame do suco doce e eu não preciso mais olhar para isso. Não deu positivo, não tenho diabetes gestacional e eu não tenho mais que olhar para isso. E não é bem assim. A gente precisa acompanhar essa glicemia durante todo o pré-natal. A gente só não vai olhar se você já for diabético. Se em algum desses momentos aí der ali uma glicemia alterada e der que você é diabética gestacional. Aí a gente não olha mais, a gente controla. Entendeu? A gente faz a glicemia para controlar essa glicemia. Agora, se nenhum desses está dando positivo, graças a Deus, a gente precisa continuar acompanhando, porque em toda fase da gestação pode sim apresentar uma diabetes gestacional, tá bom? E aí eu digo para vocês, precisa cuidar da alimentação, precisa cuidar exercício físico, porque é isso que vai prevenir aparecer aí uma diabetes gestacional. Então, glicemia em jejum, no primeiro trimestre, a gente vai fazer a glicemia em jejum. Se ela for maior ou igual a 92, porque tem gente que, deu 92, tá tudo certo. Não, igual ou maior que 92, a gente tem uma diabetes gestacional. Não significa que, meu Deus do céu, acabou a vida, né? Meu Deus do céu, vou precisar entrar com uma insulina. Não é bem isso. Na grande maioria das vezes, se a gente tiver um bom controle da alimentação e exercício físico realmente sendo feito todos os dias, isso aí já é o suficiente para manter essa glicemia ali bem equilibrada, tá bom? Mas precisa controlar isso aí, tá bom? Então, no primeiro trimestre, glicemia em jejum. A gente vai olhar também as sorologias. Como é que estamos? Tem que coletar. Então, hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV, HTLV, toxoplasmose, entre outros. Já trago aqui o adendo sobre toxoplasmose, que eu já falei também aí, no que pode e que não pode, né? Então, toxoplasmose, se eu não tenho a proteção para a toxoplasmose, se eu não tenho anticorpos contra a toxoplasmose, o que significa isso, Jennifer? Eu não tenho uma proteção contra esse bichinho aqui, contra a toxo. Então, eu preciso cuidar para que durante a gestação eu não pegue a toxoplasmose. E como é que eu cuido isso? Não comendo carne crua, lavando muito bem verduras e legumes, tá bom? E não tendo contato com as fezes do gato. É o cocô do gato, gente, não é o gato em si, certo? Então, é assim que a gente cuida da toxoplasmose. Nada tem a ver com sushi. Já falei sobre isso também. Então, urina, importantíssimo, mais urocultura. Não adianta, em gestante a gente não faz só exame de urina, é urina mais urocultura. Por quê? Porque é muito fácil da mulher, da gestante, contrair a infecção urinária. A infecção urinária, ela traz risco aqui, ó, aumentado para aborto ou parto prematuro. E a gente precisa coletar urina mais urocultura mensalmente, não é nem é em cada trimestre, não. É mensalmente. Por quê? Porque a mulher faz infecção urinária, gestante, tá? Faz infecção urinária e não sente que tá com infecção urinária, tá bom? E aí, quando a gente vem sentir, o negócio já tá estampando, já tá grande. Então, a gente precisa cuidar para que a gente diminua os riscos. Aí, comecei a sentir umas cólicas loucas, que nunca passa. Diferente lá do final da gestação, quando a gente está caminhando para o final da gestação, que é comum a gente começar a aquecer o trabalho de parto e ter umas cólicas. Início de gestação, é muita cólica que não passa, a gente precisa olhar para esse lado aí. Fiz um exame de urina, sempre falo, faz um exame de urina, certifique-se que não tem infecção urinária. Não tem infecção urinária? Aí tá tudo bem. Eu sempre falo que é melhor a gente pecar pelo excesso do que não fazer, tá bom? Então, gestante tem que fazer exame de urina mais urocultura praticamente mensalmente, tá bom? Suplementação. Aí, a gente vai lá e compra aquele acopilado, né, de vitamina, que vai lá de A a Z, com tudo lá dentro.
E a gente nem sabe ao certo o que é que eu estou realmente precisando ou não estou precisando, quando é que eu tenho que tomar tal coisa, porque daí a gente toma tudo junto, aí dificulta na absorção de algumas vitaminas que eu estava precisando, outras são absorvidas de forma aumentada, que eu não estava precisando, então a gente precisa olhar para isso de forma mais certinha, tá? Então, não dá para eu chegar aqui e falar assim, olha, tome isso, isso, isso e isso. O que a gente sabe? A gente sabe que o ômega 3 a gente precisa, né? Porque a gente não consegue colocar isso dentro da nossa alimentação. A gente precisa de metilfolato, não é ácido fólico, né? Já expliquei isso para vocês também. Então, metilfolato, que faz parte ali do complexo B, tá bom? Então, a gente precisa tomar metilfolato durante toda a gestação. E o ferro, que muitas vezes a gente vai precisar repor. E aí, a gente tem sempre que olhar para esse ferro de uma forma bem cuidadosa, porque muitas vezes a gente precisa de uma reposição endovenosa, tá bom? Aqui, ó, na veia, e não só suplementação por comprimido. Certo? E aí, mas o que eu quero colocar para que vocês olhem com todo carinho, tá bom? Vitamina D, temos que olhar muitas vezes, a gente está com a vitamina D baixa. Magnésio, tá bom? Complexo B, temos que olhar como é que está o nosso complexo B, principalmente ali vitamina B12, como é que está a nossa vitamina B12. Zinco, selênio, ômega 3, ferro, vitamina C, cálcio. Essa aqui é uma base de uma suplementação muito boa, que na maioria das vezes a gente precisa suplementar. É óbvio que a gente precisa olhar para como é que está os exames, como é que eu estou com isso aqui dentro do meu organismo. Está em falta? Suplemento. Não está em falta? Ótimo. Mas a gente tem que cuidar durante toda a gestação. Não é fazer também esse exame só lá no início da gestação e achar que durante toda a gestação vai se manter ótimo, tá? Por quê? Porque o bebê vai crescendo, ele vai precisando de se nutrir cada vez mais, sugar cada vez mais do seu organismo, e aí você precisa entrar com a suplementação, às vezes, durante o processo da gestação, tá bom? Então, olhem para isso sempre. E o ultrassom do primeiro trimestre, quais são eles? A transvaginal lá no comecinho, quando você descobre a gestação, entre 7 e 8 semanas, tá bom? Que é o tempo ideal para que a gente consiga escutar o batimento cardíaco antes de 7 semanas, muito possivelmente 7, 6 semanas ali antes disso, você não vai escutar o batimento cardíaco, então faça ali com 7, 8 semanas, que a gente já consegue escutar o batimento cardíaco e localizar onde está esse embrião, né? Por quê? Porque a gente precisa saber se é uma gestação que está ali no corpo do útero ou se está na tuba uterina, que é uma gestação ectópica, tá bom? Que traz riscos para a mulher. Então, é essa ultrassom que nós temos no primeiro trimestre e o morfológico do primeiro trimestre com Doppler, importantíssimo, que é o morfológico que vai acusar ali se eu tenho ou não um risco aumentado para pré-eclâmpsia, tá bom? Isso é muito importante. Então, o morfológico, ele não é só para ver a formação desse bebê. Também é importantíssimo. A gente vai ver como que está a formação, se não tem risco de síndromes, ok, importantíssimo, mas também vai olhar para a questão de risco aumentado para pré-eclâmpsia, tá bom? E aí nós vamos para o segundo trimestre, que eu costumo dizer que é a fase de lua de mel da mulher. Né? Já passou aquela menzeira do primeiro trimestre, e agora é a fase da lua de mel. Aqui é onde a gente começa também a ter as movimentações do bebê. A partir ali de 18 semanas, a gente começa a sentir os primeiros movimentos. Aqui a placenta também já está totalmente formada. Então, normalmente, uma mulher que tem riscos para a pré-eclâmpsia, e se for desenvolver a pré-eclâmpsia, é aqui nesse segundo trimestre que os sinais de pré-eclâmpsia começam a aparecer. Por quê, Jennifer? Porque a pré-eclâmpsia é uma doença da placenta. E agora a placenta está formada. Então, é nesse segundo trimestre aí que os sinais de pré-eclâmpsia, a gente vai ter uma aula sobre isso, que começa a aparecer, tá bom? Então, aqui a gente precisa também ficar, ó, de olho aberto, caso algum sinal apareça, e eu tenho um risco aumentado para isso, tá bom? E aí, vamos para os exames. Novamente, no segundo trimestre, a gente vai coletar novamente hemograma completo, ferritina, para saber se baixou esse ferro aí, como é que nós estamos, se vai precisar de uma suplementação endovenosa ou não. Aqui é o famoso exame do TOTG, que é o exame
do suco doce para diabetes, né? Então, entre 24 e 28 semanas, você vai marcar o seu exame, vai tomar lá seu suquinho e vai fazer as 3 fases do exame para saber se de fato eu tenho ou não. E precisa ser feito nessa faixa de tempo. Respeite isso, tá bom, mulher? É muito importante. Sorologias, vai ser repetido tudo novamente. Precisa olhar para tudo isso. Até para saber se a gente não contraiu isso agora, durante a gestação. Porque se contraiu alguma dessas sorologias, a gente precisa tratar urgentemente. Urina, como eu disse para vocês, vai ser visto novamente. Urina com urocultura. Suplementação, vou olhar de novo, vou dosar tudo de novo para saber se eu preciso aumentar alguma quantidade de suplemento, se eu preciso diminuir, se eu preciso entrar com algum suplemento a mais, se eu preciso retirar algum suplemento, tá bom? E aqui nós temos a ultrassom, as ultrassons do segundo trimestre, que é, ali a gente vai entrar com a cardio, né? A ultrassom de cardio, para a gente saber como que está a parte de formação cardíaca desse bebê. E também vamos ter o morfológico do segundo trimestre, importantíssimo. Também é um morfológico que vai olhar toda a parte de formação desse bebê, mas a gente sempre pede o morfológico do segundo trimestre com medida do colo do útero e Doppler. Gravem isso. Morfológico do segundo trimestre com medida do colo do útero e Doppler. Por quê, Jennifer? Medida do colo do útero para eu saber se essa mulher não tem uma insuficiência istmo-cervical. O que é isso? O famoso colo curto, tá bom? Por quê? Porque se eu tenho uma insuficiência, né, desse colo, eu preciso lançar mão de técnicas para que eu não entre em trabalho de parto prematuro. Gente, e a insuficiência istmo-cervical, quando não diagnosticada, o risco é muito grande para o bebê. Por quê? Porque normalmente esse colo começa a abrir, essa mulher vai entrar em trabalho de parto prematuro, e é um trabalho de parto prematuro, muito prematuro para essa criança, que é muito difícil dessa criança sobreviver aqui fora do útero, nesse tempo gestacional, tá? Então, a gente entra, a gente faz esse ultrassom com a medida do colo para saber se tem essa insuficiência. Se não tiver, ok, segue a vida aí. Se tiver, a gente tem que fazer alguns procedimentos e cuidar para que essa mulher não entre em trabalho de parto prematuro, tá bom? Com Doppler, por que o Doppler? Porque aqui também é quando a gente tira a dúvida se essa mulher tem ou não tem uma vasa prévia. Lembra da aula da vasa prévia? Que é quando o cordão umbilical, ele não é as artérias e veias do cordão umbilical não é revestido por aquela substância do cordão umbilical, ele é solto, e ele passa ali envolto da cabecinha da criança. Lembra disso da aula anterior? A gente falou sobre isso também. E aí a gente passa o Doppler ali naquele colo do útero para saber se tem vasos sanguíneos por ali. Porque se tiver vasos sanguíneos, é muito capaz que seja uma vasa prévia. E aí a gente tem que cuidar para o trabalho de parto dessa criança, tá bom? E aí a gente fala do terceiro trimestre também. Terceiro trimestre é o trimestre da ansiedade. Eu falo que a gestação ela dura 8 meses e 1 ano. Por quê? Porque parece que esse terceiro trimestre não acaba nunca. O final dessa gestação não chega nunca. E aí começa a ficar pesado, começa a ficar difícil. Difícil para andar, difícil para comer, difícil para respirar, difícil para tudo. E aí a ansiedade, o incômodo começa a reinar. E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Aqui, quem está fazendo exercício físico do início ao fim dessa gestação se beneficia muito. Por quê? Porque o exercício físico ajuda muito essa mulher a ter suporte para aguentar esse final da gestação. Por isso que eu falo, façam exercício físico a gestação inteira. Até quando, Jennifer? Até o dia de parir. Até o dia de parir, tá bom? Então, a ansiedade e o desconforto físico começa muito, certo? Eu costumo dizer que a partir de 35 semanas esteja com tudo pronto. Por quê? Porque tem uns meninos apressados, tem uns meninos que querem nascer de 35, 36 semanas e não tá nada pronto, tá? Então, pelo menos a malinha do bebê deixe pronto ali a partir de 35 semanas, para que você não receba uma surpresa. Ah, Jennifer, mas é um parto prematuro. Sim, é considerado um prematuro tardio, que a gente chama, que na grande maioria das vezes é um bebê que, se nascer nessa fase, nessa faixa aí, não vai ter tanta repercussão assim.
tá? Pode ter, mas é possível que não tenha tanto. E a partir de 37 é quando nós temos um bebê chamado termo. É um bebê que já está considerado pronto para nascer, tá bom? É óbvio que a gente sabe que um bebê que está pronto para nascer é aquele bebê que entra em trabalho de parto, tá bom? Mas isso ajuda muito para a gente intervir numa gestação. Quando a gestação é de alto risco, que a gente precisa intervir, acabar, tirar o bebê dali de dentro, onde é mais seguro para esse bebê aqui fora do que dentro da barriga, aí a gente tem uns parâmetros de quando é mais seguro realmente para esse bebê vir ao mundo, tá bom? Mas com 35 semanas esteja com tudo pronto, certo? Exames do terceiro trimestre. Então, novamente, hemograma completo. E aqui é importantíssimo a gente olhar, gente, para isso aqui, ó. Anemia, reserva de ferro. Por quê? Porque está perto de você parir. E vai ter sangramento de pós-parto. Então, isso aqui precisa estar ok para você ir para parto tranquila e não ir para um parto e não ir para um pós-parto toda capenga, né? Por falta de ferro, certo? Glicose, de novo, se não deu positivo para diabetes gestacional, se não deu uma glicemia alterada anteriormente, nem no primeiro trimestre, nem lá no segundo trimestre, vai coletar glicose em jejum novamente. Por quê? Porque pode sim ser que tenhamos uma alteração, tá bom? Sorologias, novamente, se não deu positivo, nenhuma delas, a gente vai ter que coletar novamente, certo? Urina, novamente, urina porocultura, todas as vitaminas, adequar tudo. Aqui, terceiro trimestre, assim, eu preciso estar com o checklist certinho, tudo certo para eu parir, tá bom? Para eu ir ganhar esse bebê, pensando já lá no pós-parto com a amamentação. Outra coisa, na amamentação, durante o período que você está, na verdade, a vida inteira da gente, a gente deveria suplementar, né? De acordo com o que a gente está precisando. Mas pensa comigo, as mulheres às vezes parem e param de tomar as vitaminas. Ah, parei de tomar vitamina. Por quê? Porque era só para gestação. E não é bem assim. Você está amamentando, seu corpo está produzindo leite e sendo sugado por aquele bebê o tempo inteiro no pós-parto. É falta de sono, restrição de sono, né? Que muitas vezes as mulheres ficam sem dormir direito, sem se alimentar direito, e é dando mamar o tempo inteiro. Então, a gente precisa continuar suplementando durante todo o processo de amamentação também, tá? Inclusive, na consulta de pós-parto, é importante repetir também os exames de vitaminas para saber o que é que baixou ali para a gente suplementar direitinho, tá? Aqui é onde entra o exame do Streptococcus, que eu já falei para vocês na aula também, que passou aí, né? Aqui, entre 36 e 38 semanas, eu vou coletar o meu exame do cotonete para saber se é positivo ou se é negativo, de acordo com o que a sua equipe e aí você decidiram se vai coletar ou se não vai coletar. Mas é nessa fase aqui. E aqui a gente faz um ultrassom também com Doppler para que a gente saiba, né, se como é que tá a saúde dessa placenta, como é que tá a irrigação de veias e artérias desse bebê, como é que tá o crescimento desse bebê, como é que tá o líquido amniótico, né? Então, aqui a gente também vai fazer algumas ultrassons, pelo menos aí umas 2 ultrassons nesse último trimestre. Certo? Dúvidas, meninas? Se tiver dúvida, você vai anotar para que nós possamos tirar essas dúvidas do nosso Tira Dúvidas, na nossa consultoria, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para você na aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, anotado tudo certinho aí. E se tiver dúvidas, anota também, certo? Um beijo e até a próxima aula.